A história começa em um local de construção abandonado no meio da noite. Vemos um garoto sendo cercado por um grupo de pessoas malignas armadas com armas perigosas, enquanto está pendurado em uma gaiola cheia de zumbis que estão ansiosos para comer o garoto. Ficamos sabendo que o nome do garoto é Zhang Xiaoan e a mulher pergunta se a vida não tem sentido para ele agora, porque todos os seus amigos estão mortos. Enquanto ela faz essa pergunta, o suor frio escorre por todo o seu rosto. E Zhang se lembra dos bons momentos que teve no passado com seus amigos e diz a si mesmo que é tudo culpa minha que vocês tenham acabado assim e lamenta que as coisas tenham acontecido dessa forma. Zhang fica furioso e grita com a mulher malvada que ela merece uma morte miserável e que é impossível uma pessoa fazer algo assim com outros seres humanos. A mulher má com cara de satisfeita está se agarrando a um homem de boa aparência. Enquanto faz isso, diz que Zhang está com raiva dela novamente. O homem sugere torturá-lo lentamente para que ela possa descarregar sua raiva nele por ter uma boca tão suja. O homem agradece a Zhang pelos suprimentos, e graças aos suprimentos que tinham, eles podem viver confortavelmente por mais alguns meses antes que suprimentos acabem. Mas, enquanto faz isso, ele clica em um botão e, por causa disso, Zhang cai com toda a força no chão da gaiola cheia de zumbis, que imediatamente são alertados por sua presença. Os zumbis, que estão famintos, correm a toda velocidade em direção a Zhang. Quando chegam a ele, começam a comê-lo vivo, enquanto vemos que Zhang está tossindo sangue por causa dos danos que está sofrendo. Zhang pensa consigo mesmo que, se tivesse outra chance de viver novamente, faria melhor uso dela e os faria pagar pelo que fizeram com ele e seus amigos, para que nunca mais passasse por algo assim em sua vida. Zhang, que acorda novamente depois de passar por algo terrível, é chamado pela mesma mulher malvada que o traiu em sua vida anterior e, enquanto a mulher grita que ele não colocou o nome dela na escritura da casa, ele não consegue entender a situação em que está agora, porque pensou que havia morrido há apenas um segundo. Zhang olha ao redor e pensa consigo mesmo: será que eu renasci antes do apocalipse e eles me deram uma corrente para refazer a vida? Ele diz que, em sua última vida, foi enganado por Qiu Yijing. Ficamos sabendo que ela roubou a herança deixada por seus pais e o deixou sem teto, e por isso ele teve que dormir nas ruas em um clima frio. Também ficamos sabendo que, mais tarde, ocorreu uma catástrofe global e, por causa disso, a maioria das pessoas foi transformada em zumbis, mergulhando o mundo no caos. Com a ajuda de amigos, ele sobreviveu e construiu uma zona segura para sobreviver ao apocalipse até que seja seguro andar por aí novamente. Mas ele não poderia saber que o enganador Qiu Yijing fingia ser uma pessoa desesperada que buscava seu refúgio e simpatia. No final, ela o traiu e deixou o inimigo entrar para destruí-lo e a seus amigos. Voltamos para a casa dele, onde Qiu Yijing está gritando com ele, dizendo 400.000 yuans e nem um centavo a menos. Zhang, com uma expressão séria, permanece em silêncio enquanto olha para ela. A mulher malvada fica furiosa e pergunta se ele a ouviu. Zhang pensa consigo mesmo que não pode agir impulsivamente agora, então precisa esperar o momento certo. A mulher malvada diz que lhe dará uma semana para que ele faça tudo certo, mas Zhang a interrompe e diz: tudo bem, já entendi. Então ela precisa ir embora enquanto a empurra para a porta. Isso chocou um pouco a mulher má e ela pensa consigo mesma quando foi que Zhang se tornou tão assertivo e pergunta se ele não era seu lacaio antes. Zhang fecha a porta e se vira. Mas, enquanto faz isso, olha para o relógio e pensa consigo mesmo que deve se preparar para o apocalipse iminente que ocorrerá em um mês. Porque se ele não o fizer, acontecerá o mesmo que da última vez. John fica chocado. E vemos um alerta do sistema dizendo que o sistema do apocalipse está ativo. Também vemos várias missões do sistema que dizem que é preciso possuir um pedaço de terra para obter 10 pontos como recompensa do sistema por concluir a missão. John pergunta, em um tom surpreso, para que esses pontos podem ser usados quando ele concluir uma missão e como poderá usá-los. Ficamos sabendo que há uma loja do sistema que exibe diferentes tipos de itens, que podem ser comprados com os pontos do sistema que ele ganha com as recompensas da missão. Ficamos sabendo que, em sua vida anterior, ele economizava cada centavo que recebia para pagar o preço da noiva da mulher do mal, o que o deixava desnutrido. Zhang pega o telefone e recebe uma mensagem dizendo: você está cheio? E ele pensa consigo mesmo que os zumbis estarão por toda parte em um mês. Portanto, ele deve comer bem até que isso aconteça. Vamos para um prédio de aparência cara. Vemos comida bonita na mesa e Zhang pergunta a si mesmo se esse é o lendário restaurante de comida cara com 3 estrelas Michelin. Ele se pergunta qual é o gosto de uma carne de porco refogada de 300 yuan. Enquanto coloca a comida na boca, a expressão de seu rosto se transforma em felicidade depois de experimentá-la e,
Em seguida, ele grita que a comida está incrivelmente deliciosa. Vemos que Denek está saboreando sua comida como um porco, mas fica surpreso ao ouvir uma mensagem de seu telefone quando está apenas saboreando sua comida. Vemos que ele está sendo chamado pela amiga das mulheres malvadas e ele pensa consigo mesmo, se aquela mulher manipuladora chorou para sua amiga novamente e suspira ao ver o nome no telefone. A amiga fica furiosa com Zan por tratá-la dessa forma e diz que só queria que ele provasse seu amor por ela. Ela também diz que se você não pode lhe dar bens, como pode amá-la? O que é a coisa mais estúpida que já ouvi. Ela diz que Kyo Ijin o estava testando um pouco e que ele falhou miseravelmente, mas que se ele trouxer 1 milhão em dinheiro até o final do dia, ela poderá ajudá-lo a recuperá-la. Zan se enfurece com ela e diz: quem você pensa que é para me testar desse jeito e que ela precisa ir embora? A amiga tenta responder, mas Zan encerra a ligação antes que ela possa fazê-lo. Zan se recosta no sofá e pensa consigo mesmo que construirá a fortaleza mais forte dessa terra, onde ninguém se atreve a vir. Mas não só ela está se tornando defensiva, como também foi construída ao lado de uma fonte de água e de uma floresta, de modo que não ficará sem água tão facilmente. Passamos para um salão cheio de pessoas que estão caminhando, onde o Mickey é recebido por uma mulher que pergunta o que ele está procurando. O Mickey tenta responder à mulher, mas é interrompido por um homem que descobrimos ser o gerente imobiliário do local. O gerente da imobiliária pede à mulher que ajude os outros a mover as caixas para os fundos, pois há muito papel higiênico que precisa ser retirado. A mulher tenta responder ao seu chefe, mas é interrompida antes que possa fazê-lo. O gerente da imobiliária pergunta se ela se esqueceu de quem lhe ensinou tudo nesse campo de trabalho e, com um tom irritado, manda-a para os fundos para ajudá-la. O gerente se vira e diz a Mickey que um perdedor falido com roupas baratas não pode nem pagar um banheiro, quanto mais uma casa para morar. O Mickey, com expressão facial sombria e irritada, pergunta ao gerente da imobiliária se ele está desprezando as pessoas ou se é apenas uma pessoa má. O gerente da imobiliária diz que despreza os cães como ele, e ainda diz que, se o Mi puder comprar um banheiro, ele fará uma transmissão ao vivo de si mesmo comendo merda. John diz ao gerente da imobiliária que encontrará algumas frescas, quentes e fumegantes para ele comer mais tarde no riacho. John volta ao trabalho e diz à funcionária que não está aqui para comprar uma casa, mas para comprar um terreno para si mesmo, dizendo isso com uma expressão confiante. O gerente da imobiliária e a funcionária não acreditam no que veem quando John saca um cartão de pagamento preto, e o suor frio escorre de seus rostos. Todos os clientes do edifício estão chocados, inacreditavelmente. Então, eles perguntam o que Zan quer dizer com comprar terras e se ele sabe quanto dinheiro é necessário para comprar um pedaço de terra. Outro cliente explica que nunca viu ninguém comprar um terreno tão facilmente. Eles exclamam que Zan deve ser uma pessoa rica para comprar um terreno tão caro. A funcionária ainda não acredita no que vê e pede a Zan que a siga, pois ela lhe dará a melhor apresentação detalhada disponível. O gerente da imobiliária, com uma expressão irritada, diz que todo mundo sabe como se gabar, mas que ele não é capaz de pagar por um terreno tão caro. Zan se senta em uma cadeira fornecida pela funcionária, que explica que esses são os terrenos que eles têm disponíveis no momento. Portanto, Zan precisa analisar cuidadosamente o terreno que deseja comprar. Zan explica que não há necessidade de fazer isso e que ele apenas explicará que tipo de requisitos precisa para sua terra. Depois disso, ela precisará procurar o terreno que atenda às exigências dele. John explica melhor seus requisitos, como a proximidade de montanhas e água, para que ele tenha uma fonte de água. Ele também especifica que o local precisa ter transporte conveniente e deve ter grandes edifícios no topo. A funcionária pensa bastante antes de responder, mas é interrompida pelo gerente da imobiliária. Ele acrescenta que há um terreno no Distrito Leste que atende às exigências de Zan. A funcionária pergunta, em tom de surpresa, por que ele sugere o Distrito Leste? Como ainda há projetos de fábricas inacabados lá, eles não podem vender esse terreno para um cliente. O gerente da imobiliária fica furioso e diz que as exigências desse perdedor falido são ultrajantes e que ele não está aqui para comprar um terreno caro, mas para causar problemas para eles. Jian fica surpreso ao saber que há um pedaço de terra que atende às suas necessidades e pede confirmação à funcionária. Ela responde positivamente, mas explica que ainda há projetos de fábrica inacabados porque o líder da equipe de construção fugiu e não há ninguém para terminar o trabalho a tempo. Jian pensa que esse é um ótimo local porque atende a todos os seus requisitos. Além disso, ele diz que, se colocar arame farpado, será fácil defendê-la, e as fábricas inacabadas também lhe pouparão muito dinheiro. Zan diz à funcionária que ficará com esse pedaço de terra e que gostaria de fazer um contrato agora para poder pagar imediatamente. A funcionária pega os papéis de volta de Zan e diz, em um tom assustado, que sente muito por oferecer algo assim. No entanto, depois de ouvir a resposta dele,
Ela fica com uma expressão de choque no rosto e pergunta a Zan se ele realmente planeja comprar um terreno com projetos inacabados. John confirma que sim e diz que alguém está esperando para comer cocô fresco mais tarde, então eles devem se apressar com o contrato e o pagamento da entrada, enquanto o gerente imobiliário está suando frio. Algum tempo depois, vemos o gerente da imobiliária segurando um recibo e dizendo que isso é impossível. Ele ainda diz, com cara de espanto, que realmente pagou uma entrada de 300 mil e questiona como alguém pode comprar um terreno tão caro com projetos inacabados. John explica ao gerente da imobiliária, que ainda não consegue acreditar no que vê, que fez o pagamento da entrada e que cabe a ele se apresentar na frente da câmera. Portanto, deveria pelo menos aproveitar, já que está farto. Zan se afasta, enquanto outros clientes dizem ao gerente da imobiliária que ligaram a transmissão ao vivo e que ele precisa se apressar. Outro cliente acrescenta que seu estômago não está bom, mas promete que estará fresco para ele. John pensa consigo mesmo que gastou todo o dinheiro da noiva para comprar aquele pedaço de terra, mas agora precisa descobrir como conseguir dinheiro para estocar suprimentos para si mesmo. Enquanto John pensa, um homem gordo passa por ele e se pergunta se aquele era de fato Zan. O homem gordo continua até seu destino, mas fica surpreso ao ver o gerente da imobiliária sendo forçado a comer cocô depois de fazer um acordo com Zan. O gerente imobiliário, em estado de choque, protesta que não quer comer cocô, mas as pessoas o ignoram e continuam colocando o cocô em sua boca. O homem gordo, agora irritado, exclama sobre o que diabos está acontecendo na sua ausência. Em seguida, passamos para a mulher má, que está fazendo as unhas meticulosamente. Ela recebe uma ligação do homem gordo e atende, cumprimentando-o e perguntando se ele se lembra dela. O homem gordo a interrompe, perguntando se ela sabia que John foi à empresa imobiliária para comprar um terreno caro. A mulher malvada fica irritada e pergunta como um perdedor falido como John poderia comprar algo tão caro. O homem gordo explica que a entrada foi de 300 mil. Portanto, ele deve ter usado o dinheiro da noiva. A mulher malvada fica ainda mais irritada, dizendo que John poderia ter usado o dinheiro dela. Mas o homem gordo a acalma e diz que ela precisa descobrir o que está acontecendo com ele. A mulher má diz que exporá Zan online por ter usado seu dinheiro e por ter feito isso pelas costas dela. Em seguida, voltamos a Zan, que pensa consigo mesmo que para comprar suprimentos e construir uma base é necessário muito dinheiro, e ele não sabe onde pode conseguir essa quantia quando está sem dinheiro. De repente, ouve-se uma batida forte na porta, o que surpreende Zan. Afinal, era a mulher má com sua amiga. Zan pergunta o que eles estão fazendo ali, mas a mulher malvada o interrompe, acusando de gastar o dinheiro dela pelas costas. Zan fica atônito e pergunta o que ela quer dizer, mas a mulher malvada insiste que sabe tudo, inclusive como ele usou o dinheiro da noiva dela para comprar um pedaço de terra. E como o dinheiro era dela, a terra agora pertence a ela. Zan fica furioso e pergunta se ela ficou louca de repente. Ele explica que tem muito dinheiro enquanto lhe dá um tapa com uma pilha de dinheiro. Enquanto a mulher má observa incrédula, Zan deixa claro que nunca lhe dará nada e pergunta se ele é burro por saber que ela tem um caso com um homem gordo há muito tempo. Você, a mulher má, começa a suar frio, perguntando como Zan descobriu o caso. Sua amiga entra em cena, dizendo que é apenas um mal-entendido entre um casal e que eles precisam ter calma. Jeon interrompe, afirmando que não há mal-entendido e que uma mulher traidora como ela não é sua namorada. Ele diz a ela para voltar para o homem gordo e, irritado com a presença dela, bate a porta na cara deles. A mulher má, deixada do lado de fora, pensa consigo mesma em como Jeon sabe do caso, já que eles foram muito discretos ao reservar os quartos. A mulher má e sua amiga começam a sair, mas a amiga impede e pergunta se Zan contou a verdade sobre seu caso com o homem gordo e por que ela não mencionou isso antes de confrontar Zan. A mulher má usa a desculpa de que elas só reservaram um quarto algumas vezes. A amiga, preocupada com o fato de tudo ter saído do controle, sugere que elas voltem e elaborem um plano para lidar com Zan. A mulher má concorda, dizendo que essa é a única coisa que podem fazer no momento. No entanto, a amiga pensa consigo mesma que, já que a mulher má fez besteira com Zan, agora ela tem a chance de reivindicar Zan para si. Afinal de contas, elas são boas irmãs, mas ela não está se segurando. Em seguida, voltamos para o local de construção onde Zan comprou o terreno. Zan está perguntando a um homem de meia idade quanto tempo as reformas levarão para serem concluídas. O homem de meia idade, claramente perplexo, pergunta a Zan que tipo de força ele ofendeu para exigir reformas tão extensas. Jeon explica que não precisa saber os detalhes e que fazer muitas perguntas não ajuda em nada. Ele então pergunta sobre o custo para concluir o trabalho em um mês. O homem de meia idade tenta explicar que é impossível terminar em um mês, mas é interrompido por Jeon, que diz que, se ele não quiser fazer isso,
encontrará alguém que o faça. O homem de meia idade concorda com relutância, mas esclarece que sua preocupação não é o prazo, mas o custo que precisará ser pago. Zan pergunta qual será o preço, e o homem de meia idade explica que, como a construção precisa ser acelerada e a intensidade do trabalho aumentará, o custo precisará ser de pelo menos esse valor. Zan, surpreso, pergunta se 20 milhões de dólares são suficientes. O homem de meia idade confirma que sim e acrescenta que Zan precisa pagar um depósito de 5 milhões antes de começar a construção. Zan diz que transferirá o dinheiro em uma semana e os instrui a se apressarem com a construção. O homem de meia idade tenta responder, mas é interrompido por Zan, que acrescenta que, se o depósito não for pago, o terreno será dele. Portanto, o homem não deve se preocupar com o pagamento. O homem de meia idade concorda e aceita os termos de Zan. De repente, a amiga da mulher má chama por Zan. Ele se vira com uma expressão confusa no rosto. O amigo se agarra ao braço de Zan e pergunta o que ele está fazendo ali. Enquanto a amiga da bruxa louca se agarra a Zan inocentemente, ela pergunta o que ele está fazendo ali. Zan olha para ela com raiva e se lembra de que foi ela quem persuadiu a mulher louca a roubá-lo dos bens de sua família em sua vida passada. Ele jurou pagar a ela o dobro da miséria que sofreu, com o rosto ainda cheio de raiva. A amiga, por outro lado, ainda estava perguntando o que ele estava fazendo ali, enquanto tentava se comportar como uma boa moça. Ela lhe perguntou se aquele era o terreno que ele havia comprado e elogiou a paisagem, chamando-a de um lugar muito bonito. Em seguida, perguntou se ele planejava construir ali, enquanto apertava desesperadamente seus melões contra os braços dele. Jun a afastou e disse que o que ele estava construindo não tinha nada a ver com ela. A garota ficou completamente chocada com as ações dele. Ela não achava que um perdedor patético teria a capacidade de afastar uma garota gostosa como ela. Ela se perguntou o que estava acontecendo e não entendia por que Zan estava agindo de forma tão estranha naquele dia. Em uma circunstância normal, o simples toque na mão dela o faria corar e seu coração disparar. Mas agora ele estava completamente irritado com a presença dela, mesmo depois de acariciar deliberadamente suas mãos. Ele ainda não tinha nenhuma reação em relação a ela. Enquanto ela estava irritada e nervosa, Zan foi conversar com os trabalhadores da construção civil e lhes disse que os portões precisavam ser ampliados. A amiga da garota maluca o chamou, mas ele simplesmente a ignorou como se fosse um pedaço de lixo. Como ele havia terminado com Ki Izuin, a amiga não queria perder a oportunidade de tomar Zan para si. Ela viu isso como uma oportunidade de ouro para que a terra fosse dela. Ela cerrou os dentes e agarrou a mão em desespero enquanto pensava em como fazer as coisas funcionarem a seu favor. De volta à casa de Zan, ele se sentou em seu sofá com os documentos de seu terreno recém-comprado sobre a mesa. Ele disse que havia penhorado a casa para o banco, mas isso só lhe rendeu 3 milhões, o que não era suficiente para a primeira fase da construção. Ele precisava descobrir como conseguir mais dinheiro para seus bolsos falidos. Com um olhar sério no rosto, ele pensou que, como o apocalipse estava chegando, não importaria se ele vendesse a casa várias vezes, e então concluiu que faria exatamente isso. De repente, ele ouviu batidas fortes na porta e uma voz gritando para que ele abrisse. Enquanto caminhava para abrir a porta, ele disse que a voz era de seu vizinho do andar de baixo, o vovô Lai. O homem velho e frágil era um incômodo que tinha algum dinheiro e era dono do primeiro e do segundo andares do prédio onde Jiain morava. Lai também queria comprar o terceiro andar de Zan, mas a casa era para ser seu lar matrimonial, por isso ele não queria vendê-la. Quando Zan agarrou a maçaneta da porta, disse que o velho estava sempre causando tumulto, jogando tinta, despejando lixo, colocando coroas de flores fúnebres e arrombando as fechaduras. Ele abriu a porta e o vovô Li imediatamente o acusou de ter ido à boate na noite anterior. John gritou de volta para o homem e perguntou se ele já havia terminado com suas palhaçadas. Ele disse ao homem que tinha ido para a cama antes das 10 da noite passada. Portanto, não havia como ele ter ido à boate. Li disse que não se importava e que tinha ouvido alguma coisa, mas Zan o interrompeu e disse ao idoso que parasse com suas irritantes divagações. Ele estava farto de Lai e de suas manobras malucas, já que o velho queria a casa. Zan disse que a venderia para ele. O idoso ficou completamente atônito e perguntou a Zan se ele estava realmente falando sério. Zan olhou para o velho com cara de macaco e disse que o venderia com uma condição, e Lai perguntou qual era. Ele disse ao idoso que sua nova casa não ficaria pronta antes de 6 meses, portanto, ele precisava ficar lá por esse período de tempo. Antes disso, o idoso teria que lhe pagar um total de 5 milhões pela casa de uma só vez. Com isso, ele conseguiria pagar o empréstimo de sua nova casa. Li estava prestes a responder,
mas John o interrompeu e disse que se ele não concordasse, enquanto fechava lentamente a porta, Lai parou a porta, empurrou a cabeça para dentro e disse nervosamente que eles teriam que assinar um contrato para evitar arrependimentos. Zan parecia muito irritado quando olhou para o velho feio e lhe disse que o contrato não seria um problema. É claro que, com a chegada de uma praga em um mês, Zan tinha conseguido enganar o velho tolo. Ele fechou a porta e amaldiçoou o velho, dizendo para ele ficar em sua casa e esperar para conhecer seu criador. Zan começou a examinar seu telefone, calculando os 5 milhões do idoso junto com os 3 milhões do empréstimo, o que resultou em um total de 8 milhões. O sistema apareceu e mostrou que ele havia concluído a primeira tarefa de possuir um pedaço de terra. Com isso, ele reivindicou a recompensa do sistema. No dia seguinte, ele foi à cidade para concluir a próxima tarefa, que era comprar suprimentos para um ano. Ele passou rapidamente pelo shopping center, coletando muitos itens que poderiam ser úteis para ele. As pessoas de lá achavam que ele era maluco, e algumas até diziam que o garoto tolo deveria ser evitado. Todos ficaram parados e o observaram enquanto ele enchia vários carrinhos com suprimentos que durariam um ano. Eles não entendiam o que ele iria fazer com todas aquelas coisas e alguns deles até o chamaram de idiota patético que acreditava em rumores do dia do juízo final. John não se incomodou com os comentários porque já sabia o que estava por vir. Quando ele reuniu todos os itens, a tarefa foi concluída e o sistema o recompensou com 10 pontos. Ao dar uma olhada na loja do sistema, ele pensou em como o aprimoramento de atributos seria útil durante o apocalipse, mas ele estava muito falido para isso. A caixa de suprimentos do protagonista era a melhor coisa para ele obter com seus 10 pontos. Zan estava com uma expressão animada e se convenceu a comprar a caixa de suprimentos protagonista e expandir sua vantagem imediatamente. Ele comprou a caixa e seus 10 pontos foram deduzidos. A caixa de suprimentos apareceu com um símbolo de infinito na parte superior e pontos de interrogação ao redor do corpo. Quando a caixa é desbloqueada, vemos as informações do sistema aparecerem e informarem que ele recebeu um anel espacial de nível 1. O anel tinha um enorme espaço espacial de 500 metros cúbicos, e o tempo no espaço era estático. Zan sabia que o primeiro item que receberia seria um item dourado, com as propriedades estáticas do tempo do anel. Isso significava que os alimentos frescos não estragariam. Zan ficou feliz com essa informação porque ele era um idiota inútil que não sabia cozinhar para si mesmo. Depois disso, o sistema exibiu sua próxima tarefa e disse a ele para obter suprimentos por 10 anos, com uma recompensa de 20 pontos. Quando isso aconteceu, o gerente da loja saiu com alguns guardas e perguntou quem estava causando problemas em sua loja. Ele parecia um vira-lata sarnento quando pediu a Zan que se identificasse. Zan o reconheceu como Yang Tão, seu colega de classe do ensino médio e um lacaio idiota do valentão da escola. Zan Xingzi. Yang sempre gostou de intimidar os mais fracos, mas não conseguia enfrentar os mais fortes. Vemos que, no passado, Yang e alguns outros idiotas de aparência idiota intimidaram Zan e lhe pediram uma taxa de proteção. Durante esse encontro, Zan disse a eles para irem embora e que Seng deveria vir buscar o dinheiro se quisesse. De qualquer forma, ele ficou surpreso ao se deparar com o mesmo cabeçadura na loja, muito menos como gerente. Yang disse a ele para devolver todos os itens que colocou no carrinho ou então. Zan interrompeu e zombou dele por ainda intimidar pessoas fracas e agir como um covarde inútil na frente de pessoas mais fortes que ele. Ele disse a Yang que estava ali para fazer uma compra e perguntou se era assim que a Orenfa tratava seus clientes. Yang achou que ele era louco por ter dito que iria comprar todos aqueles itens. Ele disse a Zan para pagá-los imediatamente ou então ele seria maltratado. Uma hora depois, todos os itens foram escaneados e o caixa imprimiu o total. Quando o caixa informou a Yang o preço total, ele entregou o terminal de pagamento a Zan e gritou para que ele pagasse imediatamente. Com um brilho de confiança em seus olhos, Zan passou o cartão como se estivesse em uma batalha. A transferência foi bem sucedida, mas Yang não parecia muito feliz com isso. Enquanto ele se afastava com seus guardas, Zan o chamou de volta. Yang já estava bastante irritado e perguntou a Zan o que ele estava fazendo. Zan lhe disse para pedir desculpas por seu comportamento rude, caso contrário ele devolveria todos os produtos que acabará de comprar. O gerente da loja se sentiu insultado e disse a Zan para não abusar da sorte, mas os outros clientes o interromperam e disseram para ele se desculpar. Disseram ao cabeçadura que um pedido de desculpas não era grande coisa e que, se ele não o fizesse, não deixariam o caso passar. Um deles tinha até começado a gravar e estava pronto para fazer de Zan um famoso pedaço de merda. Zan lhe disse novamente para se desculpar. Se ele se desculpasse, Zan disse que compraria 10 vezes a quantidade de itens que já havia comprado. Yang não acreditou em suas palavras,
Então Zan lhe disse para trazer a máquina POS para que ele pudesse mostrar seu saldo. Ele passou seu cartão na máquina e Yang ficou chocado ao ver que o patético fraco que ele conhecia tinha mais de 7 milhões. Era uma quantia que ele nunca havia alcançado em sua vida miserável. Mais uma vez, Zan disse a ele para se desculpar. Sem escolha, Yong se curvou como um camponês e pediu desculpas. Enquanto se curvavas, Zan lhe deu um tapinha na cabeça e lhe disse para não ser tão imprudente no futuro e deixar espaço para os outros. Yong tinha uma expressão totalmente derrotada no rosto, mas não podia retaliar, pois isso só lhe traria mais problemas. Ele perguntou a Zan o que ele estava fazendo com todas as coisas que comprava, e o homem disse que estava planejando um grande empreendimento. Yang lhe disse que o estoque do supermercado não seria suficiente para seu empreendimento e que ele precisava de um atacadista. Zan virou a cabeça para trás e perguntou a Yang se ele conhecia algum atacadista, já que trabalhava na loja. Surpreendentemente, o atacadista que ele conhecia era Shenzi, o valentão idiota que sempre extorquia Zan na escola. Yang ligou rapidamente para Shenzi e lhe disse que havia encontrado um grande cliente. Zan parecia desapontado com o fato de Yang ainda ser o escravo inútil de Shenzi. Ele se perguntou quanta renda cinza os dois poderiam ter obtido no supermercado. Depois disso, Zan e Yang foram para um depósito. Um carro de luxo entrou rapidamente e quase transformou Yang em um cadáver. Zan estava irritado com a arrogância do motorista. O motorista, Shenzi, saiu do carro, fumando um cigarro e soltando nuvens de fumaça no ar. Yang o apresentou a Zan e perguntou se ele se lembrava dele da época do ensino médio. Shanxi provou que toda a fumaça havia entupido seus ouvidos quando fez Yang repetir a pergunta. Finalmente, ele disse que se lembrava de quem era Zan e soprou fumaça em seu rosto. Ele se referiu a Zan como o cara com um pouco de coragem. Ele puxou o cordão do capuz de Zan e o chamou de marca de grife falsa. Shenzi disse que odiava pessoas como ele, que fingiam ser ricas quando não eram. Zan respondeu dizendo que não sabia se era uma marca de grife e que havia comprado em uma loja qualquer. Shenzi agarrou a cabeça de Yang e gritou com ele por trazer um cara tão inútil como o cliente. Ele disse a Yang que seu tempo foi desperdiçado com a presença de Zan e lhe deu um chute no traseiro. Yang tentou explicar que seu cliente era realmente importante, mas Shenzi não acreditou nas palavras do idiota. Ele disse que podia dizer quem era rico e quem não era, porque estava no negócio há muitos anos. Mas era óbvio que seu cérebro e seus olhos também estavam entupidos por causa de seus cigarros ruins. Zan sentiu que sua aura não estava funcionando e disse que não podia ter intimidade com analfabetos como Shanxi, que desprezavam as pessoas. Shanxi o agarrou arrogantemente pelo colarinho e lhe disse para repetir o que acabará de dizer. Mas Zan não se intimidou com o tolo. Zan se repetiu e disse que menosprezava as pessoas. Mas Shanxi se concentrou na parte em que ele foi chamado de analfabeto. Zan entendeu que ele não se importava que dissessem que ele menosprezava as pessoas. Yang, então, tentou acalmar a situação e disse que o ponto sensível de Shenzi era quando as pessoas o chamavam de analfabeto, porque ele realmente era analfabeto e odiava ser chamado assim. Shenzi o chutou para o lado como se fosse uma lata de lixo e o mandou calar a boca, já que ele falava tão bem. Em seguida, ameaçou Zan dizendo que não sairia do local se ele não comprasse um caminhão de mercadorias. Zan sacou seu telefone e disse ao valentão idiota para parar de puxar seu colarinho e mostrar a conta para a qual ele iria pagar. Segundos depois, ele transferiu 1 milhão para Shenzi, que ficou surpreso ao ver tal quantia de dinheiro. Ele parecia completamente perplexo ao ler os detalhes da transferência em seu telefone. Zan lhe disse que não havia outro motivo para ele estar ali. Ele disse que estava indo comprar mercadorias no valor de 5 milhões. Em seguida, disse a Shenzi para carregar o caminhão com o restante e que pagaria o saldo quando as mercadorias estivessem prontas. Zan lhe perguntou que tipo de produtos ele queria, e ele respondeu dizendo que era arroz, sal e basicamente qualquer coisa que fosse comestível ou potável. Ele queria tudo. Então Zan, com um sorriso malicioso no rosto, disse a Zan que o seguisse. Sem que Zan soubesse, Lan planejava dar a ele um lote de alimentos que estava quase vencido. Eles entraram no armazém. O local estava cheio de barris e caixas com diferentes tipos de suprimentos. Shan lhe ofereceu um desconto de 10% se ele levasse o lote inteiro. Ele estava disposto a se rebaixar a qualquer nível para tirar as mercadorias de suas mãos. Zan lhe disse que isso dependeria da qualidade das mercadorias enquanto caminhava em direção aos caixotes. Ele chegou a uma das caixas, pegou um saco marrom e começou a analisar o item. Observando-o atentamente,
Ele disse a Shijin que tudo estava quase vencido, exceto pela camada mais externa. Zhang o chamou de homem astuto por tentar enganá-lo dessa forma. Shengzi ficou surpreso por ele ter sido capaz de descobrir isso, preso entre uma rocha e um lugar difícil. Ele então ofereceu a Zhang um desconto de 50%. Zhang lhe disse que não havia necessidade porque ele só estava usando os 5 milhões para comprar produtos da melhor qualidade. Ele então disse que tinha outros planos para os produtos vencidos, e Shengzi se perguntou do que esse maluco estava falando. Zhang ia aceitar as mercadorias quase vencidas com um desconto de 50%, mas o pagamento chegaria um mês depois. Shengzi perguntou o que aconteceria se as mercadorias expirassem e ele não recebesse o pagamento, mas Zhang lhe garantiu que hipotecaria sua casa para ele se isso acontecesse. Shengzi ainda estava curioso para saber por que alguém compraria tantos produtos quase vencidos. Ele perguntou a Zhang qual era seu canal, ao que Zhang respondeu que o canal era ele mesmo. Zhang lhe disse que mesmo os produtos vencidos valeriam uma fortuna em poucos dias, enquanto batia no ombro de Seng. Um suor frio escorreu pelo rosto de Seng e parecia que ele já tinha se cagado todo. Com uma voz trêmula, ele perguntou a Zhang o que ele queria dizer, mas Zhang lhe disse para parar de fazer perguntas e simplesmente entregar a mercadoria, e que lhe enviaria o endereço mais tarde. De repente, Zhang recebeu uma ligação e a voz ao telefone perguntou se ele estava vendendo sua casa de segunda mão. Ao sair para atender a ligação, ele disse a Chen que tinha outros assuntos a tratar e que deveria cuidar da comida. Em seguida, ele saiu do armazém com Yang, que tinha sido um completo incômodo. Perguntou a Chen se ele o havia enganado, mas Chen se perguntou como Zhang estava se saindo tão bem, já que sua família não tinha nada de especial. Zhang voltou para casa e encontrou o avô deitado, que lhe deu uma sacola cheia de dinheiro como depósito. O velho aceitou sua condição de deixar a casa em 3 meses e pediu para assinar o contrato imediatamente. Zhang apenas olhou para o velho tolo e disse que nem sequer inspecionou a casa antes de fazer o depósito. Ele ficou intrigado com o fato de Lai estar tão desesperado para conseguir a casa e perguntou ao idoso por que ele estava com tanta pressa. Lai, com um olhar triste no rosto, disse a Zhang que sua neta precisava ser transferida de escola, então eles precisavam urgentemente da casa para morar. Ele havia procurado na região, mas somente a casa de Zhang estava à venda, e ele implorou a Zhang que não desistisse do acordo. Zhang chamou a atenção para a honestidade do homem tolo e perguntou se ele não tinha medo de aumentar o preço depois de ouvir o que acabará de dizer. O vovô Lai ficou chocado com as palavras de Zhang, e parecia que poderia ter um ataque cardíaco a qualquer momento. Ele disse a Zhang que a compra da casa lhe custaria as economias de toda a família, mas Zhang lhe garantiu que não iria desistir. Depois disso, eles assinaram o contrato, e Lai ficou aliviado porque sua neta não teria que dormir nas ruas como um rato de sarjeta. Ele se curvou como um camponês antes de sair e deixou Zhang para cuidar de assuntos mais importantes. Ao sair, Zhang pensou que os traços bondosos e honestos do velho seriam sua perdição durante o apocalipse. Ele rapidamente parou o homem por um segundo e pediu que Lai lhe desse o endereço de onde ele morava atualmente. No dia seguinte, Zhang voltou ao canteiro de obras para ver como estava ficando sua nova casa. Ao chegar lá, o gerente de construção pediu o segundo lote de fundos como um ingrato faminto, mas Zhang lhe disse que transferiria os fundos em breve. O gerente de construção lhe mostrou o local enquanto eles entravam no prédio e disse que ele estava entre 70% e 80% concluído. Eles ficaram embaixo das portas e paredes reforçadas, e ele garantiu a Zhang que eles estavam absolutamente seguros. Zhang perguntou sobre o depósito e foi informado de que ele já havia sido limpo e estava pronto para ser usado. Com essa informação, ele ligou para Shengzi com uma expressão feliz no rosto e disse ao valentão idiota para trazer as mercadorias. Momentos depois, os trabalhadores começaram a encher o armazém com caixas de suprimento. Eles faziam o trabalho com alegria porque o chefe estava pagando muito dinheiro a cada um. Eles eram um bando de idiotas falidos e precisavam de alguma forma de sustentar a si mesmos e suas vidas miseráveis, que estavam prestes a ser interrompidas pelo apocalipse. Eles comentaram como o local parecia um abrigo e disseram que as pessoas ricas realmente valorizavam suas vidas. Zhang os orientou e lhes disse para se certificarem de que os produtos perecíveis fossem armazenados separadamente. Depois de um dia cheio de trabalho, os estagiários mal pagos começaram a deixar o depósito quando a noite chegou. Quando eles saíram, Zhang ficou em frente à sua torre de suprimentos e estava feliz por ter terminado aquela tarefa. O sistema mostrou que ele havia concluído a tarefa de adquirir suprimentos para 10 anos e o recompensou com 20 pontos. Ao dar uma olhada na loja do sistema, Zhang notou que havia um novo item na caixa. Era uma caixa que lhe daria uma habilidade de despertar. Zhang ficou feliz com o fato de que poderia ganhar habilidades antes do início do apocalipse, já que ele era um fracote que não servia para nada. Ele comprou a caixa rapidamente e ela lhe deu a habilidade conhecida como
como o olho da mente. Ela ajudaria a detectar se outra parte era hostil ou tinha intenções prejudiciais. Zan disse que essa era uma das habilidades mais úteis nos primeiros dias do apocalipse. Ele seria capaz de distinguir facilmente os amigos dos inimigos e lidar com eles de acordo. Depois disso, o sistema exibiu sua próxima missão, que era se armar. Zan tinha um olhar malicioso no rosto quando disse que era isso que ele tinha em mente. Era noite no mercado, e todos os tipos de vendedores e clientes podiam ser vistos andando de um lado para o outro, procurando o próximo melhor item raro para comprar. Para um bando de tolos que não sabiam nada sobre o apocalipse, todos ali pareciam estar ansiosos para conseguir algo importante. Zan caminhou pelas ruas do mercado enquanto ouvia a conversa fiada de todos ao redor. Os clientes estavam tentando determinar se os itens eram verdadeiros ou falsos, e os vendedores estavam cansados de lidar com idiotas irritantes. Todos tinham olhares severos em seus rostos, como se estivessem tentando não se intimidar. A atenção de John foi atraída por alguém que estava tentando pechinchar como um ladrão. O cliente queria um item por $300, mas o vendedor não conseguia acreditar na estupidez e perguntou quem fazia negócios assim. Quando se virou para trás, viu que o cliente idiota era ninguém menos que Lai Xuxin. O gordo de merda estava tentando baixar o preço de um item de 2.000 para 300. Ele ameaçou ir embora se o vendedor não o vendesse por esse preço. O vendedor, fazendo o possível para não dar um soco na garganta do idiota, estava tentando acalmar os ânimos para que pudessem chegar a um preço aceitável. Por fim, ele concordou em vendê-lo a Xuxin por aquele preço ridículo, apenas para que ele parasse de gritar. Uma das pessoas aleatórias nas ruas olhava para o vendedor como se ele fosse um completo novato que não tinha coragem de se defender. Zong estava curioso para saber por que Xuxin estava comprando pulseiras falsas no mercado negro. Para alguém que gosta de se gabar muito, Xuxin não passava de um pão duro. E ainda por cima bobo. Ele chamou sua ex-namorada louca, Kyujin, de tola por ter caído em um golpe. A maneira como ele olhava para Xuxin mostrava que estava irritado com a presença do rapaz. Ele voltou a procurar mais itens e viu uma exposição de espadas e facões finos. Cada lâmina parecia capaz de arrancar a cabeça de qualquer pessoa com facilidade. Mas não era só ele que olhava para as lâminas com tanta intenção. Havia outras pessoas passando por ali que pareciam gostar de fatiar e cortar coisas. John sorriu e ficou feliz por ter encontrado o que estava procurando. Ele se encontrou com o vendedor e começou a examinar as lâminas. Pela maneira como ele segurava uma das lâminas, você pensaria que esse idiota tinha experiência como espadachim. John perguntou ao vendedor se ele tinha alguma coisa dura ali. Por coisa dura, tenho certeza de que ele não estava falando das salsichas. De qualquer forma, o vendedor não queria perder tempo com um perdedor como John. Então, ele lhe mostrou o afiador de facas e lhe disse para começar a trabalhar se quisesse algo duro. O vendedor disse que ele também poderia comprar um bastão se fosse preguiçoso demais para afiar a lâmina. Zan, com um olhar maldoso, ainda insistiu que não era duro o suficiente e que ele precisava de algo mais duro. Sim, toda essa conversa estava ficando muito estranha. O vendedor ficou irritado com as palavras de Zan e perguntou se ele estava ali para causar problemas. Ele usava uma jaqueta de camuflagem, o que dava a impressão de que era um veterano que tinha habilidade em cuidar de resíduos como Zan. Sua expressão facial mudou quando, de repente, ele recebeu um alerta de crédito em seu telefone. Zan havia transferido uma quantia substancial de dinheiro para o vendedor, e isso o acalmou. O vendedor ficou chocado ao ver a quantia que um garoto feio havia enviado para ele, e não conseguia acreditar. Zan, com uma expressão feliz, mostrou que foi ele quem transferiu o dinheiro e disse ao vendedor para se acalmar. Ele estava falando sério sobre conseguir algo difícil para se satisfazer. Você sabe o que quero dizer. Depois disso, o vendedor disse ao seu assistente, Hayak Xian, para vigiar a barraca, enquanto ele direcionava Zan para um lugar privado onde ele poderia obter o material duro que estava desejando. Ele disse que falar do lado de fora era inconveniente e indicou o caminho para Zan, em vez de um depósito. Eles foram para o que parecia ser a casa de uma pessoa comum. Acho que ele estava falando sério sobre dar a Zan aquele material difícil. Quando entraram no prédio, o vendedor lhe mostrou diferentes tipos de armas caseiras, suficientes para pelo menos matar galinhas. E elas também eram bem baratas. A munição e a pólvora também eram baratas. Mas Zan disse que isso ainda não era bom o suficiente para ele. A essa altura, o vendedor achava que Zan era apenas um viciado em crack irritante. A expressão em seu rosto dizia que ele estava cansado de lidar com um cliente tão irritante. Ele então mostrou a Zan uma réplica de revólver, cujo desempenho era quase o mesmo de uma arma de fogo em serviço. Apesar disso, ainda era estupidamente barato. Era óbvio que ele estava tentando vender coisas baratas e ficar com uma grande quantidade de troco para si mesmo. Zan ficou furioso quando olhou para o vendedor e lhe disse que aquilo ainda não era aceitável. Ele havia pago muito dinheiro ao vendedor, portanto,
Todas essas coisas baratas só o deixaram irritado e aborrecido. Ele disse ao vendedor que os $200.000 enviados eram apenas um pré-pagamento. O vendedor achou que esse garoto doente tinha perdido a cabeça, mas Zan, com um olhar de pedra no rosto, disse que estava comprando armas no valor de 2 milhões. Para que tipo de apocalipse esse perdedor poderia estar se preparando? O vendedor teve que perguntar o que ele fazia para viver, porque nenhuma pessoa normal viria comprar tanto armamento pesado. Provavelmente, ele também temia por sua vida escassa e não queria ficar na mira de Zan. Zan basicamente deixou a pergunta de lado. Disse que eram seus subordinados que geralmente lidavam com assuntos triviais, e que o vendedor não precisava fazer muitas perguntas. Vendo a seriedade de Zan, o vendedor foi trancar as portas e fechar as janelas para garantir que ninguém pudesse vê-los ou ouvi-los. Felizmente, Zan não se contaminou depois disso. O vendedor lhe disse que ele havia procurado a pessoa certa. Ele sussurrou para Zan que lhe daria um endereço e também lhe disse para escrever uma lista. Zan deveria ir ao local depois de amanhã, à meia-noite, para concluir a transação, e ele deveria levar dinheiro. Ao sair do prédio, ele ouviu o idiota gordo, Shushin, chamando seu nome. Só o som da voz do idiota fez Zan parecer que ia vomitar. Shushin ficou surpreso ao vê-lo no mercado negro e disse que devia ser por isso que ele estava gastando muito nos últimos tempos. O degenerado tolo obviamente queria todo aquele dinheiro para si. Ele também chamou a atenção de Zan por ignorar Jin e disse que sua família devia ter algumas heranças. Ele presumiu que Zan estava lá para vender sua herança e disse que havia assistido a muitas contas de marketing recentemente. Em um tom zombeteiros, Zan nem sequer pareceu incomodado com as declarações degradantes de Shushin. Em vez disso, ele viu que esse era o momento perfeito para testar sua habilidade de olho mental. Ele a ativou, e uma chama azul envolveu seu olho. Ele conseguiu ver ícones diferentes no topo das cabeças do vendedor e de Shushin. O ícone na cabeça do vendedor parecia amigável, enquanto o de Shushin mostrava que ele era definitivamente um inimigo. Zan ficou feliz com o fato de a habilidade ter funcionado como esperado. Ele se virou para trás e começou a zombar do pedaço de lixo gordo, dizendo que ele deve ter enganado Kujin comprando produtos falsos e de segunda mão para bater palmas para ela. Zan disse que ela era apenas a segunda mão dele, que valia os itens falsos. Shushin ficou furioso com as palavras de Zan, mas não tentou negar que era um perdedor falido que teve de comprar itens baratos para bater palmas para uma garota. O vendedor perguntou a Zan se eles se conheciam, e Zan disse que o idiota gordo era um inimigo, graças ao dinheiro que lhe foi oferecido. O vendedor começou a agir como um lacaio bobo de Zan e disse que cuidaria de Shushin, enquanto Zan ia cuidar de outros assuntos. O resto de seus amigos idiotas apareceu para acompanhar o drama, e Zan lhe disse para não matar o gordo, pois ele ainda tinha planos para ele. Shushin já estava tremendo como um chihuahua enquanto os capangas caminhavam lentamente em sua direção. Ele tentou manter uma atitude dura, mas não adiantou. O traficante de armas sacou um cacetete, o que fez Shushin tentar negociar com eles. O tolo orgulhoso agora era um fracote sagrado e provavelmente tinha se mijado todo. O traficante de armas e o resto dos capangas deram a Shushin a maior surra de sua vida. Deitado no chão, derrotado, Shushin jurou se vingar de Zan por tê-lo humilhado. 2 dias depois, no frio da noite, Zan apresentou suas novas armas, que foram entregues em um caminhão, em seu depósito. Com suas novas armas adquiridas, sua tarefa estava concluída e ele recebeu 10 pontos do sistema. Como recompensa bônus, ele também recebeu 2 poções de aprimoramento físico. Em vez de uma poção de fato, era basicamente uma seringa. Isso significava que o sistema estava obviamente forçando esse homem a usar drogas. De qualquer forma, Jung percebeu que a eficácia da poção era tão boa quanto a da loja. Ele estendeu uma das mãos e levantou a outra no ar, enquanto se preparava para injetá-la em seu corpo. Ao usar as poções, ele cerrou os dentes de dor e seus olhos ficaram completamente brancos. Ou ele estava se sentindo extasiado como um viciado que acabou de receber sua dose diária, ou esse idiota estava prestes a morrer. Felizmente, sua segunda chance na vida não seria desperdiçada tão facilmente. Segundo ele, o homem adulto médio tinha uma força de 5, mas com os 2 pontos adicionais da poção, ele obteve um aumento de 40%. Ele ergueu os punhos como se estivesse tentando sentir sua nova força, mas ele ainda parecia o mesmo perdedor inútil de sempre. Ainda assim, isso não era suficiente para ele. Zan abriu a loja do sistema e examinou os 2 itens que restavam. Ele decidiu maximizar sua vantagem comprando uma poção de aprimoramento físico extra. Enquanto se injetava, ele se contorcia como uma garotinha que estava sendo tocada de forma inadequada. As poções extras o levaram a um total de 8 pontos, e ele tinha 60% mais poder do que uma pessoa comum. Tudo o que faltava era encontrar um saco de pancadas para testar seus novos poderes. Ele olhou para a parede ao seu lado e viu alguns sacos de cimento
cimento e algumas hastes no chão. Ao pegar uma das varetas, ele parecia ainda inseguro sobre seus novos poderes, mas só havia uma maneira de descobri-los. Ele fez alguns movimentos de Bruce Lee e chutou a haste, dobrando-a e fazendo-a voar em direção à parede, o que também a rachou. Com sua nova força, John se sentiu como um grande chefe malvado com quem não se podia mexer de forma alguma. Ele tinha certeza de que seria capaz de lidar facilmente com os zumbis do estágio inicial quando eles aparecessem. Depois disso, ele decidiu armazenar as armas no anel espacial, pois elas não ocupariam muito espaço lá. As caixas de armas encolheram e voaram para dentro do anel, como se estivessem sendo sugadas por um buraco negro. Depois de amanhã seria o primeiro dia do apocalipse, então John estava tentando se certificar de que não haveria mais nada que ele tivesse que fazer. Em sua mente, veio a lembrança do vovô Lai, contando a ele sobre a neta e como eles precisavam da casa dele para morar. John se sentiu estúpido por não poder ignorar completamente a situação infeliz do velho. Mesmo depois de sofrer nas mãos da traição humana, ele decidiu enviar ao homem alguns suprimentos essenciais para o apocalipse, mas cabia ao velho tolo sobreviver ou se tornar uma lápide. John disse que essa seria sua retribuição ao velho por financiar seu plano de apocalipse. No dia seguinte, uma chamada preta parou no que parecia ser um bairro abandonado. Zan desceu do carro e disse que quem quer que fosse procurar por essa favela imunda definitivamente precisava de algum tipo de GPS. Ele teve que caminhar até o último andar onde o vovô lá estava hospedado para que pudesse entregar os suprimentos. Pelo que parecia, o velho era um tolo falido. E Zan disse que ele tinha um parafuso a menos na cabeça por morar em um lugar tão barato. Antes de bater na porta, ele se lembrou de tirar os suprimentos do anel primeiro. Assim, ele não teria que entrar em uma longa explicação com o velho. Depois de colocar todas as caixas, ele bateu na porta, e Lee se arrastou com suas pernas frágeis para abri-la. Ao abrir a porta, ele já começou a dizer que pagaria o aluguel até a próxima segunda-feira, mas, a princípio, não tinha ideia de com quem estava falando. Era óbvio que quase não havia células cerebrais funcionando na cabeça do homem. Segundos depois, seus olhos se abriram e ele reconheceu que a pessoa à sua frente era Zan. Ele ficou ainda mais surpreso ao ver o grande número de caixas que cercavam Zan. Foi como se seus olhos finalmente começassem a funcionar bem e ele perguntou a Zan para que serviam todas aquelas caixas. Zan disse que explicaria mais tarde e pediu ao homem que o ajudasse a levar todas as caixas para sua casa. Eles tiveram que ser discretos para que os vizinhos intrometidos não pensassem que eles estavam fazendo algo ilegal. Zan acabou fazendo a maior parte da mudança porque o velho era um lixo incompetente. Lai desejava ser como jovens por causa da resistência que eles tinham. Ele disse que jovens como Zan conseguiam mover tantas coisas de uma só vez sem ficar sem fôlego. Mas tenho certeza de que mover apenas uma caixa quase o deixou com os pés no chão. Quando terminaram, verificou a sala e a porta para ter certeza de que eram suficientemente resistentes. Enquanto ainda estava olhando ao redor, ele disse a Lee para ouvir bem o que ele estava prestes a dizer. Os olhos e a memória do velho mal estavam funcionando bem. Ele definitivamente estava esperando demais se pensasse que os ouvidos de Lee estariam funcionando normalmente. Zan disse a Lai que ele deveria usar os suprimentos com sabedoria e que eles durariam por meio ano. Então, uma foto chamou sua atenção, enquanto o velho dizia a Zan para guardar os suprimentos em seu quarto, pois eles se mudariam em breve. Zan nem prestou atenção às palavras do velho, pois ele havia lhe dado os suprimentos. Portanto, se o velho queria continuar sendo um tolos, Zan não ia se incomodar. A foto que chamou sua atenção mostrava o vovô Lai e uma jovem muito bonita, de cabelos castanhos. Ele imediatamente reconheceu a bela garota como Shanshan, provavelmente uma das garotas que ele havia aplaudido em sua vida anterior. Zan não imaginava que ela fosse a neta do velho louco. Ele perguntou a Lai se a neta dele se chamava Men Shanshan, e Lai ficou surpreso por ele saber quem era sua neta. Ele perguntou a Zan como ele sabia, considerando que ele nunca havia mencionado o nome dela antes. De repente, o rosto de Zan ficou muito frio e sério e ele perguntou a Lai onde estava Shanshan. Agora que sua garota gostosa estava em cena, ele não poderia abandoná-la e ir ao seu avô. Lai disse a ele que ela ainda estava estudando na cidade natal deles, mas assim que eles pudessem se mudar para a casa de Zan, ela voltaria. Em um flashback, vemos Zan e Shanshan sentados juntos, enquanto ela baixa a cabeça e chora como uma pirralha irritante. Ela se queixou de ter sido a pessoa que causou problemas para o avô. Zan tinha uma expressão triste no rosto enquanto as cenas passavam em sua mente. Ele se lembrou de que, em sua vida passada, Shanshan disse que o avô dela arriscou a vida para resgatá-la da escola capturada. O velho foi capaz de salvá-la,
mas depois encontrou seu criador. Com isso em mente, Zan jurou compensá-la para que os mesmos eventos não se repetissem. Ele estava determinado a sobreviver e a ter filhos com ela dessa vez. Ele disse ao vovô Lai que não poderia mais mudar de casa. Lai ficou chocado e provavelmente pensou que Zan havia perdido completamente a cabeça. Ele pensou que Zan mudaria de ideia e implorou ao rapaz para reconsiderar sua decisão. Mas Zan lhe disse que o mundo cairia em ruínas no dia seguinte e que os seres humanos seriam mergulhados em uma fossa de sofrimento. A casa e o status escolar de sua neta não teriam importância diante de tudo isso. O velho ficou confuso com as palavras de Zan. Ele tinha um olhar perplexo no rosto, pensando que Zan provavelmente era o único com células cerebrais mortas. Ou isso ou o garoto tinha distúrbios mentais. Zan lhe disse para guiá-los até a escola onde Shanshan estava, para que pudessem buscá-la, e ele providenciaria um novo lugar para eles. A única expressão no rosto de Lai era de confusão e medo. Ele disse a Zan que parecia um idiota perturbado, e que não tinha ideia do que Zan estava falando. E isso não estava facilitando as coisas para Zan. Ele precisava procurar uma maneira de explicar as coisas para o velho estúpido, mas ele era velho demais para entender qualquer coisa. E o tempo estava se esgotando. Ele tinha uma expressão muito preocupada no rosto enquanto pensava em como lidar com isso. Ele começou a explicar o conceito de fome para o velho, algo com que o tolo falido deveria ter bastante experiência. Zan explicou o quão miseráveis e terríveis seriam as pessoas na era da fome. O vovô Lai não entendia como uma tragédia dessas poderia acontecer em um mundo tão pacífico e próspero. Ele não acreditava que tal coisa fosse possível na época deles. Sem outras escolhas, Zan puxou seu anel e sugou todos os suprimentos de volta para a dimensão espacial. O velho estava assustado quando isso aconteceu e nem sabia o que dizer. Em um piscar de olhos, todos os itens desapareceram da sala. Lai lhe perguntou o que havia acontecido com os itens e presumiu que fosse algum tipo de magia negra. Uma aura poderosa envolveu Zan. Em um tom enérgico, ele disse ao velho que tinha superpoderes e que podia ver o futuro. Ele disse que queria viver e que também queria que Shanshan vivesse, para que pudessem fazer todo tipo de barulho feliz junto. Em seguida, afirmou que, dali em diante, tudo seria feito de acordo com suas palavras, e Lai não poderia desafiá-lo. Ele exigiu que lhe dissessem onde ficava a escola de Shanshan, pois quase não havia mais tempo. Eles saíram de casa e entraram no carro de Zan, mas Lai ainda estava olhando para ele como se fosse um vilão insano. Eles aceleraram pelas ruas e chegaram rapidamente à escola. Zan perguntou ao velho se ele sabia qual era a classe e o dormitório de Shanshan. Felizmente, o velho sabia, o que o tornou bastante útil. Não consigo imaginar os horrores pelos quais Zan o teria feito passar se ele decidisse ser incompetente. Eles correram para onde ela estava, com o tempo passando rapidamente. Enquanto isso, no meio da escola, vimos um grupo de delinquentes assediando uma garota por algum motivo bobo. A garota que estava sendo assediada era Shanshan, e ela estava sendo espancada por alguns valentões analfabetos porque estavam com ciúmes porque um cara gostava dela. Em vez de tentar obter algumas boas habilidades de RIS para que o cara pudesse notá-las, eles decidiram descontar na pobre garota. Shanshan estava com a aparência machucada, e ela tentou explicar que o rapaz, Zenshiak, era quem gostava dela e que tudo era unilateral. Infelizmente, os valentões estúpidos eram burros demais para entender e acharam que ela estava apenas inventando desculpas. Eles a chutaram e puxaram seu cabelo para compensar sua baixa autoestima. Eles não acreditavam que Xiaoqing era quem estava tentando desesperadamente entrar nas calças de Shanshan e achavam que ela era tola por zombar dele. Shanshan fez alguns barulhos felizes quando seu cabelo foi puxado. Acho que esse era o tipo de coisa que ela gostava. Uma voz chamou os valentões estúpidos e perguntou o que eles estavam fazendo, mas as meninas pareciam não se impressionar com quem quer que aparecesse. Felizmente para Shanshan, foram Zan e seu avô que vieram salvá-la. Um dos valentões reconheceu Lai como o avô inútil. Shanshan ficou surpresa ao ver seu avô e perguntou por que ele estava em sua escola. Era de se esperar que ela ficasse grata a ele por ter vindo salvar seu traseiro patético. Ele gritou com os valentões e disse a eles que largassem sua neta. Zan, que estava atrás dele, parecia estar ansioso para dar às garotas estúpidas um pouco de sua força. Os outros caras de aparência idiota se aproximaram de lá e estavam segurando facas e bastões. Eles disseram ao velho que não se metesse nos assuntos dos jovens e que ele deveria parar de se intrometer em seus assuntos. O líder de cabelos loiros se aproximou dele com sua faca, mas o velho se manteve firme. O vovô Lai correu para o cara com a faca e disse que ele não tinha modos para intimidar seus colegas de classe. Enquanto eles discutiam, outra pessoa estava prestes a mandar Lai para os portões perolados com um bastão. Ele se abaixou, mirando no pescoço de Lai,
mas Zan pegou o bastão e salvou o homem de uma morte prematura. Você pode chamar isso de morte prematura? Zan zombou do valentão por ser tão jovem e estar aprendendo a ser um bandido. É claro que os valentões não se incomodavam com a aparência fraca de Zan. Eles o viam como outro cara patético e falido que estava tentando se mostrar durão e presumiam que ele era o irmão mais novo de Shanshan. Com um chute, Zan mandou um deles voando pelo ar como um frisbee. Graças a isso, os valentões o levaram a sério e disseram que ele devia ter sido treinado, então decidiram atacá-lo juntos. Suas táticas idiotas não abalaram Zan, pois ele manteve uma expressão séria no rosto. Os valentões idiotas não faziam ideia do que estavam enfrentando. Depois de circular em torno dele, o que estava com o bastão correu e balançou a arma, mas Zan se esquivou rapidamente para evitar o ataque. Graças à sua força aprimorada, seus reflexos também estavam fora de série. Ele agarrou o idiota pelo colarinho e o jogou no chão com uma mão. Ele rapidamente ficou sem luz enquanto sua cabeça batia no chão. O último atacou Zan com sua adaga. Zan se desviou do ataque e chutou o idiota no chão, quase o fazendo cair a 2 metros de profundidade. Depois que ele terminou de lidar com eles, as meninas começaram a tremer de medo e perguntaram o que ele iria fazer com elas. Elas achavam que estavam prestes a se contaminar, mas suas jarras de leite não faziam um tipo de Zan. Ele caminhou lentamente em direção a eles e começou a bater neles em todo lugar. Ele deu um tapa em uma delas, e ela não conseguia acreditar que ele levantaria as mãos contra uma mulher. Mas para Zan, ela não era uma mulher. Ela era apenas um gorila feio que gostava de intimidar os outros. A outra teve seu cabelo puxado e gritou para que Zan a soltasse. De repente, ele sacou uma faca e a apontou para o pescoço dela. Lágrimas encheram seus olhos, e em um tom trêmulo, ela perguntou o que ele estava prestes a fazer. Ele rapidamente passou a lâmina pelo pescoço dela e lhe deu um fim digno. Zan tinha um olhar diabólico em seus olhos depois do que acabará de fazer. Shanshan e os outros valentões não conseguiam acreditar no que viam. Eles não acreditavam que ele pudesse ter feito algo tão horrível. De qualquer forma, só para que vocês saibam que ele não a matou de fato. Sim, eu o peguei com essa. A garota se ajoelhou no chão e chorou porque Zan havia cortado seu cabelo. Mais um corte e ela estaria parecendo uma aberração careca. Para ela, esse era o pior destino possível que poderia imaginar. Ela gritou com uma fúria estrondosa contra Zan, xingando e dizendo que não o perdoaria por ter ousado cortar seu cabelo. Zan olhou para a tola como se fosse seu deus e lhe disse que o cabelo comprido só a arrastaria para baixo. Ela não entendeu suas palavras e estava com muita raiva para compreender qualquer coisa naquele momento. Ele lhe disse que ela entenderia em alguns dias e que o cabelo curto poderia realmente salvar sua vida. Sem mais nem menos, ele matou todas as fantasias de puxar o cabelo que ela provavelmente queria satisfazer em sua vida miserável. Com as meninas resolvidas, ele ligou para Shanshan e seu avô e disse que eles estavam indo embora. Shanshan ficou confusa e perguntou para onde eles estavam indo. Momentos depois, eles entraram no carro e partiram. No carro, Shanshan ficou chocada ao saber que não iria mais à escola. Seu avô explicou que haveria uma enorme fome em breve. Por causa disso, não havia mais necessidade de ela ficar sentada ouvindo palestras chatas. Eles tinham que fazer o melhor possível para sobreviver. Enquanto Shanshan tentava entender as palavras malucas de Lai, Zan tinha um sorriso malicioso no rosto enquanto dirigia. Ele provavelmente estava feliz por ter conseguido alguém com quem pudesse comer seu chocolate e não conseguia tirar as fantasias da cabeça. Por outro lado, Shanshan disse a Lai que ele não deveria estar ouvindo ligações fraudulentas, porque ela achava que o velho tinha perdido completamente a cabeça. Considerando a idade dele, ela não estaria errada. Ela discutiu com ele e perguntou por quanto ele foi enganado. E Lai tentou explicar que ele estava dizendo a verdade. Enquanto os dois continuavam discutindo, An estava feliz por ter Shanshan e prometeu a si mesmo protegê-la desta vez. Então, ele se intrometeu na conversa e disse a Shanshan que foi ele quem informou o avô dela sobre a fome e que não se tratava de um golpe. Ela ficou surpresa com o fato de o idiota poder realmente falar. Então, nervosa, perguntou quem ele era. Zan se apresentou e disse que ela poderia chamá-lo de irmão Yang. Shanshan então agradeceu por ter lidado com o valentão Sun Wai e por ter dado uma lição em seu bando de lacaios idiotas. Zan disse a ela para não se preocupar com os tolos, pois eles mal tinham muitos dias de vida inútil. Shanshan ficou confusa e perguntou o que ele queria dizer e se realmente haveria uma fome. Então Zan lhe disse que usou o conceito de fome para explicar a situação ao cérebro deteriorado de Lai. Shanshan ficou feliz em ouvir isso porque tinha certeza de que não poderia haver fome em tempos tão pacíficos, mas ele a desmascarou dizendo que era o apocalipse que estava realmente chegando. Agora, ela estava ainda mais nervosa ao exclamar a palavra apocalipse com confusão. John afirmou que era o momento certo e disse a ela
ela que procurasse vídeos curtos e notícias. Ele disse que, se nada de inesperado acontecesse, ela deveria começar a ver sinais da situação. Shanshan rapidamente pegou seu telefone e se deparou com a notícia de alguém com raiva que estava mordendo os outros como um cachorro louco. Pelo telefone, era possível ver alguns policiais tentando segurar o desprezível zumbi enquanto ele lutava para se libertar. Surgiram mais notícias sobre uma estranha poluição atmosférica, e destacaram que ela tinha um cheiro estranho, parecido com o de Zan, considerando que o pedaço de lixo não toma banho desde o início deste livro. Mais gritos podiam ser ouvidos pelo telefone de Shanshan enquanto as pessoas reclamavam de terem sido mordidas por outras. Seu rosto estava cheio de medo. Ela não conseguia acreditar nos eventos horríveis que haviam começado a acontecer e achou que devia ser um sonho. Ela ficou completamente chocada ao ouvir Zan dizer que todos esses eventos eram esperados e que eram sinais do início do apocalipse. Essa garota idiota ainda perguntou estupidamente se havia realmente um apocalipse. Mesmo depois de ver os sinais em seu telefone, acho que a estupidez é de sua família. O dia seguinte seria o primeiro dia do apocalipse, e a poluição tóxica cobriria várias províncias, incluindo a província B. A poluição tóxica desconhecida afetaria todas as criaturas vivas, e o caos seria lentamente desencadeado no mundo. Lentamente, uma parte significativa dos seres humanos seria transformada em zumbis repulsivos e com morte cerebral, e tudo cairia em ruínas. As pessoas tentariam correr para salvar suas vidas, mas seus esforços seriam completamente inúteis. Por fim, os zumbis as alcançariam e as transformariam em um MC lanche feliz do McDonald's, eventualmente, transformando os inocentes em zumbis imundos também. Zan disse que Shanshan obviamente deveria saber o que eram zumbis. Ela obviamente sabia, mas a história toda ainda era inacreditável demais para ela. Sair da escola e ser informada sobre um apocalipse era a última coisa que ela esperava em sua vida. Enquanto eles estavam presos em um engarrafamento, Zan lhe disse que ela acreditaria em tudo nas próximas semanas. Até lá, ela se agarraria à salsicha dele como uma ex-namorada desesperada, porque ele seria sua única graça salvadora. Zan estava irritado com o engarrafamento e percebeu que até a pista de emergência também estava presa. O vovô Lai ficou preocupado. Então ele perguntou a Zan o que eles fariam se os zumbis os alcançassem no engarrafamento. Mas Zong disse que ainda não era tão urgente, mas ele começou a pensar sobre isso e sobre a possibilidade de um pequeno surto ocorrer enquanto eles estavam presos lá. Enquanto ele pensava sobre isso, um motorista viciado em crack tentou entrar na frente de seu carro. John o bloqueou, mas freou bruscamente, quase fazendo o velho e Shanshan voarem pelo para-brisa. John estava irritado com o fato de o motorista imprudente estar tentando entrar na faixa de emergência sem sinal de mudança de direção. Ele não ia deixar o idiota se safar de tal tolice. Então, ele começou a dirigir como Van Diesel nos filmes Velozes e Furiosos. O carro continuava tentando entrar na pista, mas Jung não estava nem aí para aquela vida. O motorista idiota parou ao lado dele e começou a gritar e a xingá-lo. Mas Jung ignorou o tolo e o grande. E foi muito bem. Lai tentou aconselhar Zan a deixar para lá porque o idiota parecia ser uma pessoa rica e poderosa, mas Zan estava preparado para o pior. Se o motorista eventualmente quisesse sair e causar problemas, ele estava pronto para lhe dar uma surra. O trânsito havia acabado e os carros finalmente começaram a se mover depois de ficarem presos por quase uma hora. Shanshan notou que o motorista imprudente de antes ainda estava tentando passar na frente deles, e ela disse a Zan para tomar cuidado com o idiota. Nesse momento, Zan ficou furioso e estava pronto para mandar o idiota para as profundezas do inferno. Os dois entraram em uma fúria louca na estrada, e Lai implorou a Zan que não se rebaixasse a um nível tão insensato. Com o apocalipse já se aproximando, Zan não estava mais preocupado com as regras de trânsito. Ele disse que não havia necessidade de ser tolerante com um motorista estúpido e imprudente. Ele acabou se soltando, fazendo com que o motorista quase batesse no acostamento da estrada. Fim. O idiota feio saiu do carro, xingou-o e ligou para a polícia, dizendo-lhes para encontrar o número da placa do carro de Zan. Ele provavelmente era outro moleque rico e mimado que adorava gastar o dinheiro do papai de forma imprudente. Ele jurou se vingar de Zan e ensiná-lo a não se meter com certas pessoas. À noite, Zan voltou para sua nova casa segura. Quando saíram do carro, o vovô Lai e Shanshan ficaram impressionados com o tamanho do lugar. Shanshan até disse que o lugar era um pouco exagerado. Definitivamente, não será quando Shi e Zan finalmente se envolverem. Zan disse a eles para descansarem um pouco, pois os dias seguintes seriam muito mais difíceis. Na manhã seguinte, Zan estava em frente à sua enorme janela enquanto tomava uma xícara de café quente. Shanshan saiu de seu quarto, bocejando e se espreguiçando,
enquanto dizia que fazia tanto tempo que ela havia dormido tão bem. Finalmente, ela não precisou acordar como se estivesse em um campo de treinamento e se preparar para as aulas matinais. Zan parecia feliz por ela ter conseguido descansar bem. Acho que ele ainda não conseguiu satisfazer seus desejos, já que o avô dela ainda estava com eles. Ele então pediu para ir com ele para que pudessem dar uma olhada na fortaleza juntos. Era de se esperar que eles finalmente tivessem um tempo a sós, mas Lai, o grande tolo, teve que acompanhá-los. Enquanto eles faziam um tour pelo local, Anis disse que as paredes eram feitas de concreto reforçado e que o portão de controle remoto também era feito de aço puro. A única maneira de atravessar o portão era com armas pesadas, de modo que nem zumbis nem humanos comuns conseguiam entrar facilmente. Ele os lembrou de que, sem sua permissão, nenhuma outra pessoa poderia entrar na fortaleza, exceto eles três. Shanshan perguntou se eles iriam deixar que os sobreviventes que chegassem à fortaleza morressem como um bando de inúteis. Ele ignorou sua pergunta e disse a ela para segui-lo como um cachorrinho perdido. Ele explicou como as verdadeiras intenções das pessoas seriam imprevisíveis durante o apocalipse. Ser gentil demais faria com que fossem enganadas, e o lado sombrio da humanidade se mostraria totalmente quando os eventos começassem a se desenrolar. Eles caminharam até os fundos do edifício e chegaram a um lugar que ele chamou de Buffer Zone. Eles ficaram chocados com o tamanho do lugar. Podemos ver algumas caixas enfileiradas e um pequeno prédio que serviria de abrigo. Zan disse a eles que, se sobreviventes aparecessem enquanto ele estivesse fora, a zona de amortecimento poderia lhes fornecer abrigo temporário, mas eles não teriam permissão para entrar na fortaleza até que ele voltasse. Em seguida, ele disse que os levaria ao depósito de alimentos, que era a coisa mais importante em um apocalipse. Se eles não conseguissem encontrar comidas, An e Shanshan talvez tivessem que começar a comer eles mesmos, não da maneira que sua mente suja estava pensando. Ele disse que lhes mostraria as áreas de alimentos que seriam distribuídas com moderação. Ao conduzi-los ao depósito de alimentos, ele parou de repente para olhar para trás. Ele ativou a habilidade do olho da mente para ter certeza de que Lai e Shanshan estavam realmente do seu lado. Os dois pareciam confusos porque não entendiam o que ele estava fazendo. Jian viu dois emojis felizes no topo de suas cabeças e imaginou que fosse um sinal de confiança. Era a primeira vez que ele via isso. Isso significava que o idoso e sua neta confiavam totalmente em suas vidas. Jian tirou uma caixa de armas de seu anel e disse a eles que as armas eram a coisa mais importante durante um apocalipse. Não era para ser comida? De qualquer forma, ele disse a eles que se certificassem de mantê-la sob seu controle e que não a deixassem cair nas mãos do inimigo. Os dois ficaram chocados quando pegaram uma espingarda e uma besta. Era como se, aos poucos, tivessem começado a perceber a gravidade da situação.